A situação não é de muito mal-estar económico? Está bastante difícil, temos consciência disso, está bastante difícil. No campo económico, não parece que tenha havido muitos progressos feitos pelo movimento reajustador? Tem havido pouco, realmente, porque erramos uma situação que não era propícia a fazer tudo o que nós pensamos depois do movimento reajustador 14 de novembro. Por exemplo, como a resolução do terceiro congresso do nosso partido falou-se muitíssimo até do desenvolvimento agrícola. Mas pode-se ver que foi tudo feito ao contrário. E agora, com esses meios que nós tínhamos de ajuda da comunidade internacional, ou então algum financiamento, etc., que não foram canalizadas para o setor agrícola, foram canalizadas para os setores industriais, como é que nós podemos fazer? E com isso temos dívida, estamos a pagar essas fábricas, tudo. As fábricas em elaboração na Guiné-Bissau funcionam muito abaixo da sua capacidade produtiva. A fábrica de tijolos de Bafatá é daquelas indústrias viáveis, diferente dos projetos megalómanos que nos primeiros anos da Revolução constituíram verdadeiros buracos financeiros. Esta fábrica é essencial à construção civil e obras públicas, mas o seu responsável técnico, um português de nome José Marcelino, lamenta-se pelo facto desta unidade estar normalmente parada, apesar da sua capacidade produtiva a atingir os 5.000 tijolos dia. Os capitais pertencem à CIDA sueca. As máquinas e tecnologia são portuguesas, mas as constantes interrupções no fornecimento de barro e de energia colocam os seus 80 trabalhadores numa situação de quase permanente subemprego. Estes problemas generalizam-se à maioria das unidades industriais, como as de produtos alimentares, de madeira e de óleo de palma. É também este o drama da fábrica de cervejas e refrigerantes Cícer, uma sociedade mista luso-guineense, onde Portugal detém 38% das ações. Tem capacidade instalada para 15 milhões de litros ano de cerveja e para 5 milhões de refrigerante, mas a sua elaboração fica-se pelos 20% do seu potencial de produção. A falta de divisas e a dificuldade que a Guiné tem na obtenção de linhas de crédito não lhe permite a importação de malte, das caricas e do vasilhame. O amendoim, o coconut e os seus derivados figuram nos primeiros lugares da lista de exportações guineenses. Esta fábrica no Cachungo, utilizando matéria-prima local, é daquelas unidades de tecnologia simples que atraem, no entanto, através de uma exportação continuada, um fluxo de divisas à Guiné-Bissau. Com uma forte concentração na exportação de 3 ou 4 produtos, a estrutura do comércio externo guineense é bastante débil. Enquanto as importações abrangem uma vasta gama de produtos, as exportações são concentradas e dependem da incerteza dos anos agrícolas. O sucesso da transformação dos produtos agrícolas através de industrialização depende essencialmente da própria agricultura, através de um desenvolvimento rural harmonioso e integrado. Na zona do Cacheu, o projeto do Bachil está instalado num antigo quartel do Exército Português. O engenheiro Jorge Oliveira tem sido o artífice desse projeto, que até agora tem funcionado a contento dos camponeses da região. Neste momento, portanto, o programa está no seu segundo ano de integração e contamos, a partir do próximo ano, integrar outros ministérios para dar resposta, portanto, a problemas que nos surgem. Nós, depois, portanto, da primeira fase do programa, em que só o Ministério do Desenvolvimento Rural estava integrado, tivemos que sugerir aos outros ministérios a sua participação no nosso trabalho, na medida em que os problemas postos pelos agricultores diziam respeito a assuntos que não eram do Pelouro, portanto do Ministério do Desenvolvimento Rural. Na região, outras atividades promovidas pelo Centro de Desenvolvimento Rural são bem visíveis. Numa tabanca da região do Cachungo, procedia-se à entrega de uma máquina de costura. Este ato, que ganhou foros de cerimónia, permite detectar uma atividade comercial do tipo das que tinham lugar nas zonas libertadas. Naquela altura, a ausência de dinheiro fazia com que o comércio entre os camponeses fosse realizado num sistema de troca direta. Hoje, nas zonas rurais, onde o dinheiro parece não ter nenhuma utilidade, assiste-se a um recrudescimento do mesmo tipo de troca comercial.
A compensação pela entrega dos produtos aos armazéns do Estado é, pois, feita pela entrega e distribuição de maquinaria e outros instrumentos de primeira necessidade. Esta campanha de vacinação e inspeção médica é outra das iniciativas coordenadas pelo projeto integrado do Bechil. No campo da saúde, a situação da Guiné-Bissau é bem dramática. Para todo o território existem umas escassas dezenas de médicos, na sua maioria vivendo na capital. A aparelhagem hospitalar com um mínimo de sofisticação ou não existe ou não funciona, e as carências de medicamentos, vacinas, soros e antibióticos são endémicas. Destas crianças que aqui vemos, talvez metade delas não chega aos 5 anos. O paludismo chama a si o maior número de vítimas, mas também outras doenças começam a ser incontroláveis. A lepra, a tuberculose, a elefantíase e a doença do sono encontram-se em progressão assustadora. Os médicos belgas Dr. Walter Davier e a sua mulher já dedicaram 3 anos da sua vida numa ação tanto mais meritória quanto péssimas são as condições em que trabalham. Estou muito satisfeito, porque o trabalho de saúde de base é um trabalho onde que nós pedimos participação ativa da população para tomar-se responsabilidade e para, ao fim, estar autossuficiente na parte dessa saúde. A população estive muito contente, dá muita ajuda e mostra-se interesse no trabalho. E mostra-nos que esta é uma maneira para avançar na meio rural como a saúde para este país que não tem possibilidade ainda para ter bastante financiamento, para ter bastante material, bastante logística, para ter bastante quadros, para conseguir dar saúde, serviços, para organizar serviços de saúde a tudo. Mas as esperanças mais imediatas dos guineenses residem essencialmente na sua plataforma marítima, onde prospecções recentes indicaram a presença de petróleo. A existência de um contencioso entre o Senegal e a Guiné-Bissau e rumores de que teria havido um conflito armado entre patrulhas dos dois países exigia uma deslocação ao norte. Mas esta é uma das tais viagens que, a meio do caminho, se começa logo a pensar na volta. Na Guiné, para além dos cerca de 500 km de estrada alcatroada, todas as ligações são feitas em picadas e em atalhos em péssimo estado. Os inúmeros rios e cursos de água que se atravessa, o que num país economicamente desenvolvido
constituiriam redes importantes de comunicação, no caso particular da Guiné-Bissau, são obstáculos ao seu desenvolvimento e barreiras à distribuição de mercadorias e circulação de pessoas e bens. Tínhamos sido forçados a pernoitar em Bula depois de uma tentativa para atravessar o Cacheu na jangada de São Domingos. Sem gasóleo, a jangada mantinha-se imobilizada. Por extrema amabilidade de um secretário do PAIGC na região, obtivemos o combustível necessário à travessia. Connosco atravessaram outras pessoas que há já vários dias aguardavam a entrada em funcionamento da jangada. A experiência da viagem começava a mostrar a importância que poderia ter no progresso social e económico da Guiné-Bissau uma rede diversificada e meios de transporte regulares que permitissem chegar em tempo útil aos mais variados pontos do país. A meio do dia aproximávamos da zona contenciosa, fonte de esperanças para o governo de Bissau, mas também motivo de apreensões. Há anos que os guineenses vêm exigindo do governo senegalês uma revisão da linha de delimitação das águas territoriais. Atualmente, o diferendo encontra-se para a arbitragem no Tribunal Internacional de Haia e o resultado da decisão daquela instância preocupa tanto os guineenses como os senegaleses. A existência de petróleo offshore na plataforma marítima em contencioso não ajudará certamente a acatar com urbanidade o acórdão daquele tribunal. Em direito internacional, a ausência do elemento coercitivo reduz as decisões do Tribunal Internacional de Haia a meras recomendações. Para já, o governo senegalês iniciou unilateralmente a prospecção petrolífera numa demonstração clara de que não abdicará às primeiras dos seus direitos sobre aquelas águas. Neste posto militar guineense situado junto ao Senegal, a situação era calma, mas foi-nos confirmada a nossa suspeita da existência de problemas derivados da instalação de plataformas petrolíferas. Quanto ao petróleo, eu não sei. Ninguém sabe ainda se existe ou não existe. Fala-se da existência do petróleo naquela área. Mas, concretamente, não sei explicar. Nós o que estamos a defender é as nossas águas territoriais. Esta carrinha que se aproxima do posto fronteiriço que dá acesso ao Senegal é uma entre as centenas de viaturas do mesmo tipo que circulam em todo o país e são vulgarmente conhecidas como candongas. De pertença privada, elas são, no entanto, os únicos transportes interurbanos a funcionar na Guiné-Bissau. Diariamente, dezenas de guineenses dirigem-se à cidade senegalesa de Ziguinchor para fazer comércio e abastecer-se de bens e mercadorias que não existem na Guiné. Para eles, esta fronteira é importante para o seu comércio. E quanto a essa violação da fronteira, isso foi não foi uma coisa propositada, até porque eles pediram desculpa. Como sabem, há conflitos na zona fronteiriça, na zona da Casamance. Portanto, a tropa senegalesa estava em patrulha naquela área, confundiram-se, meteram para a nossa zona, mas depois foram presos e cambiados para o Senegal. Enquanto o presidente Nino Vieira visitava a cidade fula de Gabu, em Bissau, alguns elementos da Comissão Constitucional eram contactados pelo primeiro-ministro Vítor Saúde Maria. Semanas mais tarde, em meios diplomáticos de Bissau, corriam rumores de que o cargo de primeiro-ministro seria eliminado na revisão constitucional e que Vítor Maria era um homem em queda política. Que alterações houve na correlação de forças que formam o poder político guineense que permitiu que o mesmo presidente que 2 anos antes, na posse do governo de Saúde Maria, declarava que era a primeira vez que a Guiné possuía um primeiro-ministro sério e com plenos poderes, e 2 anos depois acusava a mesma personalidade de abuso de poder e conspiração? Existem provas ou meras suspeitas de que se estava a preparar uma ação sediciosa contra o Sr. Presidente? Existe mais do que provas concretas sobre isso, porque houve pessoas que foram contactadas por ele, precisamente na altura em que nós estivemos na medida Era uma pergunta que queria fazer. Precisamente nessa altura. Fontes bem informadas que teria... Porque tivemos no Conselho do Ministro numa quarta-feira e nós saímos daqui na quarta-feira à tarde, se não se esqueçam. Passámos uma noite no Gabu, no dia seguinte fomos para Boé. E nesse intervalo de tempo, a minha ausência aqui em Bissau, e ele aproveitou contactar alguns militantes do PAIGC. Quer dizer, todos, quase todos, membros do Comitê Central. Chegou a contactar a Aifa Camarão? Também. E o próprio Vítor Maria fez pressão a um dos membros da comissão, que é o Dr. Fidel Cabral, que é o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, para apresentar-lhe o projeto da Constituição.
Na estrada que liga Bafatá a Bissau, um encontro casual entre o ministro Jaime Gama, de visita à Guiné, e o primeiro-ministro desse país. À data desse encontro, nada fazia prever que o primeiro-ministro Saúde Maria já se encontrava na prática esvaziado dos seus poderes. Contudo, acontecimentos posteriores viriam a confirmar que o afastamento entre os dois mais altos dirigentes do Estado guineense era um processo que já se arrastava. Até amanhã. Sim, senhor. Então, Sr. Ministro, até amanhã. Boa viagem. Até amanhã. Chamei pela primeira vez no meu gabinete e perguntei-lhe: então, o que é que está a passar? Ouvi isto, aquilo outro. Tentou recusar isso. Não. Falaste com fulano, Beltrano e Cicrano. Sobre tais coisas. Reconheci isso. Felizmente, falei, não sei o quê, mas isso foi uma percepção, porque pensei que há pessoas que estão a querer empurrá-lo, não sei o quê, para essa coisa. Disse, camarada, você é meu camarada, você é a segunda personalidade desse país. Pode chegar à minha casa a qualquer hora, bater a porta, falar comigo. Então, por que essa situação? Por que tudo isso? Depois, soube que ele também estava a contactar mais elementos. Depois de ter-me pedido desculpas, tinha deixado tudo, não sei o que, estava a contar ainda mais elementos. Também vieram-me contar a mim, até o governador do Gabu. Semanas mais tarde, e depois da reunião do Gabu, Saúde Maria era colocado sob residência vigiada depois do presidente o ter acusado publicamente de atentar contra a segurança do Estado. Mais tarde, porém, as atenções viravam-se para a Embaixada Portuguesa em Bissau. Ao saltar o muro da residência do embaixador Menezes Cordeiro, solicitando asilo político, o ex-primeiro-ministro Vítor Saúde Maria envolvia diretamente a diplomacia e o governo de Lisboa num caso político a que eram completamente alheios. Como valoriza, Sr. Presidente, a ação do governo português e da diplomacia face aos acontecimentos aqui na Embaixada em Bissau? Eu considero normal, até porque eu estava ausente, estava no interior, estava na região de Bafatá, quando o acontecimento, o embaixador português, de Portugal, aliás, foi lá ter comigo, explicou-me, e eu, claro, disse-lhe, olha, Sr. Embaixador, desculpe lá, isso para mim foi uma surpresa, porque para a amizade que eu tenho com o Vítor Maria, pela imunidade que ele tem, como segunda personalidade do país, não vejo a razão pelo qual ele tem que fugir para ir refugiar na Embaixada de Portugal. E, portanto, eu, a meu ver, eu penso que é de toda a direção do partido, o camarada Vítor Maria não vai sair daqui, até nós sabermos realmente o que é atrás de tudo isso, por ter fugido. Mas depois ouvimos várias declarações, jornais, etc., que nos criou um bocado preocupado, que nos fez ficar um bocado preocupado, porque consideramos que praticamente a diplomacia portuguesa estava também a querer entrar praticamente no problema interno da Guiné-Bissau. Consideramos que talvez houve uma má interpretação nesse aspecto, no que diz respeito ao Vítor Saúde Maria, da parte do governo português, porque nós temos dado provas da nossa humanidade, do nosso humanismo. Não é com o Vítor Maria que vamos fazer agora o crime, porque com o Luís Cabral não fizemos nada. Deixamos sair o Luís Cabral depois de um ano. E vários outros, libertamos todos praticamente. E porquê com o Vítor Maria? Qual é o mal que vamos fazer ao Vítor Maria? E o próprio Vítor Maria sabe. A confiança que ele teve de sair da embaixada é porque ele sabe. Sabe que nós não somos capazes de fazer isso.
Nos arredores da cidade, a meio caminho do aeroporto, o regimento mecanizado de 14 de novembro é a sombra tutelar do poder político em Bissau. Foi deste quartel que, a 14 de novembro, o general Bernardo Vieira lançou um movimento reajustador que poria fim ao regime do presidente Luís Cabral. O homem forte deste regimento é o comandante Aifa Camará, que, embora não constituindo uma alternativa política a Bernardo Vieira, é um militar a ter em conta, pois é considerado o cérebro dos tanques. A unidade militar 14 de novembro, sendo considerada no conjunto das Forças Armadas Revolucionárias Populares da Guiné-Bissau uma unidade de elite, está no palco das atenções, sempre que a nível do poder político algo se mexe. O seu silêncio é um sinal da quiescência. O PAIGC é o povo da Guiné unido. Antes do PAIGC havia povos da Guiné. Por isso a história do povo da Guiné é sobretudo a história do PAIGC. Foram as greves portuárias do Pichiguiti, em 1956. Foi a luta armada. Foi Amílcar Cabral. Acenderam-se as armas pela noite dentro. Quem vive? Quem morre? Quem vive? Quem berra? Há um vento de lamentos nos lamentos do vento. Metralhadoras cantam a canção da guerra. Cantam granadas a canção da morte. E há uma rosa de sangue à flor da terra. Morreram ou não morreram, uma questão de sorte. Quando, em 24 de setembro de 1973, o PAIGC proclamou em Medina do Bué a independência da Guiné-Bissau, cujos territórios já dominava em cerca de 2/3, Amílcar Cabral não se encontrava presente entre os seus camaradas. 6 meses antes da cerimónia que marcou o nascimento da República da Guiné-Bissau, o chefe histórico da Revolução perdia a vida em Conakry, num atentado ainda não totalmente esclarecido. Nesta região de Medina do Bué criaram-se as primeiras escolas das áreas libertadas e muitos jovens de então que ali iniciaram os seus primeiros estudos são hoje alguns dos quadros da Guiné-Bissau. É o caso de Mokhtar Jalou. É nesta zona libertada, ou seja, a antiga zona libertada, desde 1965 que comecei a estudar. Foi trazido pelo PAIGC. É nesta mesma zona que foi proclamada a independência e o congresso do PAIGC. É nesta zona que o partido começou a avançar para as restantes zonas de luta de libertação nacional. O Bué permanece ainda hoje o santuário da Revolução. De vez em quando, um político de Bissau vem aqui em arrumagem. Mas o Bué não é um lugar fácil para fazer promessas e não cumpri-las. 14 de novembro e para a guineenses e dignidade de guineenses. Como guineenses. Que razões fundamentais de 14 de novembro. E que para racismo, e que para regionalismo, e que para tribalismo, e que para amiguismo, e que para nepotismo, mas sim para a dignidade guineense. No direita, no centro, no esquerda, e interesses no povo e mais nada. Há 10 anos tratava-se de destruir a jangada. Hoje trata-se de construir o que não é tão arriscado, mas é seguramente mais complexo. Notei que nestes comícios os representantes do povo pediam sempre coisas concretas. A jangada, a estrada. Vai cumprir? Vai poder cumprir? Vai satisfazer estas reivindicações? Vamos fazer todo o esforço para fazer isso é que eu disse. Até março vamos por meios de transporte. Vamos por meio de transporte até março.
Estradas já estão a preparar todo o material para começar a construção da estrada. E estamos a pensar em melhorar o problema da jangada também. Diga-me, nesta terra de Amílcar Cabral, que foi a primeira parte libertada do território da Guiné, uma reflexão sobre o seu pensamento. Pensa que tem sido o melhor intérprete do pensamento de Amílcar Cabral? Eu não posso dizer nada sobre isso, eu preciso tempo. O tempo é que vai provar isso. 3 anos não dão um teste já? Eu não sou intérprete para fazer isso. Não sou a pessoa indicada, aliás, para fazer isso. A unanimidade obtida pelo general Bernardo Vieira na terceira Assembleia Nacional Popular, onde se aprovou a nova Constituição e se elegeram os membros do Conselho de Estado, foi o termo de um processo de institucionalização do regime saído do golpe militar de 14 de novembro. Nino continua a ser o dirigente incontestado, mas na sua liderança são indispensáveis agora mais do que nunca apoios dos novos vice-presidentes Paulo Correia e Aifai Camará e do secretário permanente do PAIGC, Vasco Cabral. Com a instalação e vigência da nova Assembleia, a vida política guineense entra numa nova fase. 2/3 dos seus membros foram eleitos nas bases e nas regiões. Só 1/3 foi de nomeação pelo PAIGC. A genuidade e a representatividade da Assembleia poderá não estar totalmente de acordo com os cânones democráticos ocidentais, mas em África, e comparando com os outros países do continente, ela é a expressão mais aproximada da vontade nacional. Até que ponto o Presidente do novo Conselho de Estado vai permitir à Assembleia os meios políticos para exercer os seus poderes é a grande questão. De momento, o Nino Vieira ainda possui suficiente carisma e legitimidade para infletir políticas e implementar reformas estruturais. Mas enquanto o Presidente do Conselho de Estado da República da Guiné-Bissau assume o compromisso de honra, uma multidão concentrada fora do Palácio aguarda do Presidente uma palavra de esperança mais imediata. São os habitantes de Bissau, na sua grande maioria funcionários e trabalhadores de serviços, dimensionados numa escala superior às capacidades produtivas do país e que têm sido, desde a Revolução, os mais beneficiados na partilha do bolo nacional, no quinhão das ajudas internacionais e na percentagem reservada aos investimentos. Bissau é uma cidade com falta de abastecimento de produtos alimentares e bens de primeira necessidade. A maioria dos seus habitantes começa a sofrer de subnutrição. Sem transportes públicos, com permanentes cortes de energia, a cidade reflete uma crise económica muito profunda. Contudo, é neste mercado público que ainda se vai podendo comprar alguns alimentos, escolher alguma roupa ou até encontrar um utensílio de cozinha. Enquanto isso, os armazéns do povo continuam vazios. Diariamente, e quando são 7 horas da tarde em Bissau, inicia-se a cerimónia do arriar da bandeira. Como em todos os países, a instituição militar gosta de mostrar através deste ato simbólico que os valores sagrados da pátria se encontram nas suas mãos. Apesar dos rumores de desentendimentos, de descobertas de conspirações e de alterações governamentais, nestes 3 últimos anos, as Forças Armadas têm encerrado fileiras em torno do general Nino Vieira, que tem sabido manter, durante a sua presidência, uma grande dose de humanismo, tolerância e liberdade de expressão. O que em África é uma coisa rara. Só por isso, a República da Guiné-Bissau merece ser amplamente ajudada.